Estamos gravando, meninas? Uhul! Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, basicamente, irei falar porque eu sumi. E se você chegou nesse vídeo e você ainda não me conhece, eu sou a Adriele Cristina, meu nome não é a Maísa, mas esse é o canal Mais Adri. Por que o nome Mais Adri? É basicamente para falar um pouquinho mais sobre como que é a minha vida, minhas vivências, minhas experiências, enfim, e em qual ambiente vivo e Globo Repórter. Basicamente é isso. Eu sou uma pessoa... Por que eu tô falando de mim agora? Sou minimalista, amo assuntos de beleza, skincare, sou uma pessoa organizada, amo assuntos de finanças, amo muita coisa nessa vida e tudo que eu amo eu vou compartilhar por aqui. Acho que às vezes até o que eu não amo, né? Vai que tem algum vídeo de 5 coisas que eu não gosto. Não sei. E Paulo é meu marido. A gente, basicamente, acho que um dos últimos vídeos que a gente postou, se não o último, foi como a gente começou a namorar. Fala um pouquinho sobre a nossa história, sobre como que foi. A gente era muito amigo antes de ficar junto, isso e aquilo. E quando a gente começou o canal, eu já tava namorando com o Paulo. Ou seja, esse canal só aconteceu porque Paulo participou de tudo. Paulo, quem edita meus vídeos, me ajuda, embarca nas minhas loucuras, enfim. Te amo, Paulo. E no vídeo de hoje que a gente tá gravando, na data que a gente tá gravando, a gente faz o quê? 3 meses de casados. Então, enfim, justificar, né, por que eu sumi. Acho que o Mais Adri foi planejado por muito tempo, foi querido por muito tempo, então eu acho que nada mais justo do que justificar pra vocês tudo que aconteceu. Enfim, começamos com o tempo que eu fiquei noiva ano passado, a partir de outubro pra dezembro. Muitas coisas aconteceram a partir de lá. Então, assim, gente, antes do meu casamento, tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Eu tranquei faculdade, briga familiar, dos dois lados, tanto da minha parte quanto da do Paulo. Gente não entendendo por que a gente estava casando. Gente enchendo a minha cabeça achando que eu estava grávida. Eu comecei a engordar do nada. Como é que eu posso dizer? Sem nenhuma justificativa, porque eu me alimentava super bem. Então foi muita coisa que foi gerando uma bola de muitas emoções e muitos gatilhos e muitas coisas, e acabou que o meu corpo não aguentou. E o que significa isso? Quanto mais chegava perto do casamento, mais eu me sentia cansada, mais eu tava estressada, né? Que eu estava uma pilha de nervos. Tava horrível, eu tava muito estressada mesmo. Ah, também tive problemas dentro da faculdade. Eu não vou entrar muito em detalhes, enfim, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. 2019 não foi um ano fácil pra mim. A gente produziu muito conteúdo pro Mais Adri, a gente produziu, e eu acho que essa foi uma das minhas grandes alegrias. A gente também produziu muito no Instagram, que é @maisadri, e isso também foi uma alegria muito grande. Mas assim, o casamento também, né? Foi uma alegria muito grande. Mas até o momento em que eles se concretizassem, muita coisa aconteceu. Eu acho que tanto eu quanto o Paulo, a gente se desgastou muito. Tanto que assim, a gente foi, casou. Depois do dia que a gente casou, a gente passou 2 dias dormindo direto. Porque o nosso corpo já não aguentava de tanto cansaço. Porque a gente trabalhou muito. Para que esse casamento acontecesse, faculdade, as coisas que a gente tinha que fazer para ganhar dinheiro, enfim, família, eu acho que tudo demandava muito. O nosso relacionamento, até, né, para que não se perdesse no meio do caminho. Então, a gente se desgastou muito. Eu me senti muito desgastada, o Paulo se sentiu muito desgastado. Basicamente, eu acredito que essas coisas tenham muito mais acontecido não por uma falta de administração nossa, mas por uma intromissão que veio das outras pessoas de achar que elas podem mandar na nossa vida, de certa forma, e querer controlar as coisas. Quando a gente decidiu que iria se casar, não foi uma coisa muito bem aceita. Por que não foi muito bem aceito? Porque a gente não pediu pra ninguém. Mas aí, gente, o que acontece? Talvez tivesse de primeira aquela questão da idade. Eu noivei com 17 e ele tinha 18. Mas, em contrapartida, a gente se preparou financeiramente para casar, né? Todos os custos da festa e, enfim. A gente planejava casar desde 3 meses de namoro. A gente só foi oficializar o noivado, sei lá, eu acho que com 5 meses. E aí, tipo assim, uma parte da nossa família achava que a gente iria chegar e pedir autorização para casar ou falar, a gente quer casar um dia. Não, nós não chegamos assim. Nós chegamos e falamos, vamos casar. A gente jogou na mesa, tipo, vamos casar. A gente está planejando isso, a gente já leu tudo sobre a burocracia, sobre isso, sobre aquilo. Ou seja, o que assustou as pessoas? A nossa persistência e a nossa decisão de casar. Até porque, assim, eu acho que não faz sentido a tristeza por um casamento, mas enfim. Eu comentei com o Paulo, falei, Paulo, se nós tivéssemos filhos,
que namorassem outras pessoas, eu iria preferir que dentro do relacionamento deles, eles decidissem que queriam casar e nos comunicassem com toda a maturidade do mundo, que foi como a gente fez. Os noivos terem se orientado, terem decidido isso juntos, porque acaba que dentro do relacionamento tem que haver o consentimento entre os dois. Enfim, basicamente isso. Então acho que aconteceu muita coisa desnecessária. Não foi nossa culpa, obviamente. A gente não queria que isso acontecesse. E isso foi gerando muitos gatilhos, principalmente pra mim. O Paulo, eu acho que tu sofreu mais com o desgaste emocional que tudo isso foi causando, não foi? Eu acredito que tenha sido isso. Então, pois é. E aí, já no meu caso, meu corpo não estava mais aguentando. E no meio de toda essa loucura de noivado até casamento, teve essa questão de eu estar engordando. E aí também estava acontecendo uma coisa. A partir de outubro, 2, 3 meses antes do casamento, eu parei de menstruar. O que aconteceu? Começaram a minar a minha cabeça dizendo que eu estava grávida, sendo que eu não tinha como eu estar grávida. E aí eu já não me sentia mais tão segura, porque eu sentia que as pessoas não confiavam em mim. E ao mesmo tempo, estava engordando. O que acontece? Eu tava comendo bem, mas mesmo assim, tipo, todo mundo me julgava muito por qualquer coisa que eu comia. Tipo, eu ia comer um pedaço de bolo e falar, não pode comer porque tu é noiva e tu vai engordar. E aí, assim, acontecia esse tipo de coisa, e aí eu engordava cada vez mais, aí as pessoas achavam que a barriga que eu estava criando poderia ser de gravidez, mesmo não tendo como eu estar grávida. Teve uma hora que eu falei, Paulo, você é mãe, porque eu não sei, tá todo mundo dizendo que eu tô grávida, então eu estou grávida. Comecei a acreditar que eu estava grávida, sendo que não tinha como, velho, não tinha como. Enfim. E aí, gente, conforme eu ia engordando, mais existia essa pressão de que eu estava grávida. Ou se eu não estava grávida, eu não poderia comer, eu não poderia fazer nada porque eu estava engordando. E aí todo mundo ficava falando sobre o quanto que eu estava gorda, quanto que eu estava feia. O Paulo, eu acho que ele presenciou muito de perto esses comentários. Chegou num ponto em que, faltando 2 dias antes do meu casamento, praticamente, não foi? Eu não quis mais usar vestido de noiva. Ah, ainda falta a situação do vestido de noiva, né? Tá, a gente teve muitas situações. E aí, conforme mais eu me achava gorda, mais eu já não queria o vestido de noiva. E aí também temos uma situação tensa quanto ao vestido de noiva. O que acontece? Como eu dei o vestido de noiva com uma parente minha avó, em outubro. A gente marcou de fazer esses ajustes em dezembro. E que o vestido me fosse entregue pelo menos, acho que 15 dias antes do casamento, ou que pelo menos eu fizesse essas provas. E o que aconteceu? Quanto mais chegava perto do casamento, esse vestido não me era dado, porque me falaram que ele estava sendo feito. Quando chegou 7 dias antes do casamento, assim, em conversa com a minha mãe, falei, mãe, eu engordei 10 quilos praticamente. Eu acho que esse vestido não vai dar em mim. Ninguém me chama pra fazer ajuste, ninguém me chama pra fazer nada. O jeito é fazer um outro vestido, porque eu não quero contar com a sorte. Mas quanto mais foi chegando perto do casamento, e mais foi sendo reforçado que eu estava gorda, que eu estava obesa e que eu estava horrível, eu fui perdendo o gosto de usar o vestido de casamento. Ai, essa parte é tão triste. Paulo, eu não quero chorar. Você tá chorando. Gente, pausamos porque me emocionei. Mas enfim. Quando comecei a ir provando esse vestido de noiva que a minha mãe estava fazendo personalizado pra mim, foi muito triste. Mas eu fui perdendo a vontade de usar o vestido de noiva. Porque já tinham ressaltado que eu estava gorda, que eu não podia mais comer nada, e enfim. Tudo já tinham ressaltado, e aí aconteceu o grande problema de tudo. Começou a entrar na minha cabeça. Então, conforme se aproximava do casamento, não queria mais usar vestido. As roupas que eu encontrava, eu não queria. Eu me achava horrível, horrorosa com todas. Paula foi procurar a dita roupa comigo, que seria a que eu iria usar no casamento, e foi eu a manhã inteira estressadíssima, não foi? Eu tava insuportável de estressada, porque eu não queria, sei lá, eu não queria nem, não queria muito papo, gente, é essa a realidade. Eu não queria muito papo porque eu não queria usar vestido, também não queria usar uma roupa que parecesse muito que eu estava casando. Eu não sei, eu não estava encontrando o que eu queria, e eu estava muito estressada, estava terrivelmente estressada. E aí, conforme a mamãe ia fazendo esse vestido de noiva e a gente começou as primeiras provas, eu lembro nitidamente eu me olhando no espelho enquanto ela ia ajustando o vestido em mim, e eu basicamente ter começado a chorar na frente dela porque eu falei, eu estou horrível neste vestido de noiva. Então, assim, eu acho que essa cena foi uma quebra de tudo que estava acontecendo. Como assim uma quebra? Que foi me dito tanto que eu estava gorda que quando eu comecei a acreditar, todo mundo se ferrou. Todo mundo se ferrou
Porque todo mundo que afirmou isso começou a tentar provar o contrário pra mim, pra que eu me sentisse bonita no vestido de noiva, sendo que, tipo assim, passaram 2, 3 meses reforçando o quanto eu estava horrível, e quando eu comecei a me sentir horrível, o pessoal tentou corrigir a merda que fez. Basicamente foi isso. E aí, ao mesmo tempo, eu queria muito usar o vestido que tinha sido feito pela minha avó, mas eu fui perdendo essa esperança. Eu fiquei, cara, será que esse vestido vai ser entregue mesmo? Porque, sem mentira nenhuma, esse vestido foi entregue pra gente um dia antes do casamento, na noite anterior do casamento. Então, assim, quando a mamãe já olhou a medida e o tanto que daria pra folgar, e ela até tentou folgar, não deu em mim, não deu certo. E aí eu fiquei com um vestido que seria essa segunda opção, que foi o que a minha mãe fez. Assim, gente, quando eu fui começando a provar, um dia antes, no caso do casamento, virou uma chavinha de novo. Eu meio que tentei parar de pensar no que os outros estavam pensando de mim e comecei meio que a pensar sobre o que eu pensava de mim. É meio doido. Eu acho que é meio doido, tipo. Eu achei normal. Tu achou normal? Sim. Eu achei meio louco, porque até eu acho que 2 dias do casamento eu estava surtada. Eu estava estressada, eu estava insuportável, eu estava acreditando em tudo que estavam me falando e estava me sentindo horrível. Mas o que que acontece? Como eu disse, as pessoas estavam tentando corrigir a merda que fez. Inclusive, a minha mãe, ela conversou comigo para que aquele vestido fosse a minha cara. Então, ela tentou fazer eu me sentir confortável. A minha mãe, ela trabalhou com vestido de noiva por 10 anos. Então, acreditem, ela conseguiu ser muito persuasiva. Quando os últimos detalhes já estavam sendo feitos, que eram coisas assim, mais pormenores mesmo, ela me escutou muito. E ela falou, me diz tudo que tá na tua cabeça e eu vou tentar reproduzir isso. Essas coisas foram virando uma chavinha, sabe? Quando eu comecei a me importar mais com o que eu estava pensando, com o que eu estava sentindo, e acho que principalmente pensar também pelo lado do Paulo, pelo tamanho da ansiedade que ele tinha de me ver vestida de noiva, né? Porque o vestido foi uma coisa escondida, digamos assim, que ele não poderia ver. Acaba que eu comecei a me divertir um pouco mais e acabei me dando essa chance, sabe? Eu pensei, mano, se as pessoas acham que a noiva não pode engordar antes do casamento, que elas não podem isso, que elas não podem aquilo, eu não tô nem aí porque elas não podem. O meu casamento vai ser do meu jeito, do jeito que eu quero, com a pessoa que eu amo. Então eu tenho que começar a parar com isso, eu tenho que começar a pensar em mim, pensar nele também. Por mais difícil que seja, porque era muito difícil pensar naquele momento só em mim, com todos os gatilhos que já tinham gerado, né? Inclusive, eu sofri com todos esses gatilhos que tinham sido gerados após o casamento, que foi quando, enfim, eu voltei um pouco mais para a realidade. Então, nesse momento que eu comecei a pensar um pouco mais, eu comecei a viver um pouco mais como noiva. Incrivelmente, a minha capacidade de viver como noiva um dia antes do casamento, que foi quando me entregaram esse vestido e o vestido não deu em mim. E aí, gente, quando chegou o dia do casamento, foi incrível, foi muito, 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 muito incrível. Eu acredito que, pra mim, pelo menos, a parte mais inesquecível nem foi a festa de casamento, foi o casamento do civil. E pra ti? Também. Eu vivi o casamento no civil, gente. Festa é festa, todo mundo come, todo mundo dança. E a gente pode ir pra 1000 festas assim, seja aquelas lá que todo mundo tá requebrando, ou seja, de aniversário. Eu acho que foi só uma festa comum. Enfim, eu não vi. Gente, eu não sei. Pra mim, o momento que me deu grande alegria foi o civil. Que foi quando eu entrei no cartório. Tava só eu, ele, a mãe, o pai. E a minha mãe, meu padrasto, a minha avó e a avó dele. Então era para pouquíssimas pessoas. Foi extremamente emocionante. Eu lembro até que a pessoa que tava casando a gente, né? Eu não sei como é que eu chamo ela. Acho que é juíza. Não sei. Ela também tava muito emocionada, ela tava, tipo, casando a gente com lágrimas nos olhos, porque ela percebeu o quão grande era a nossa emoção. E aí a festa foi mais um momento de comemorar com os nossos amigos e, enfim. Mas a memória que vai ficar pra sempre mesmo é a do civil. Não querendo dizer que a festa não foi boa, na verdade a festa foi muito boa, foi boa pra caramba. A gente amou, a gente se divertiu, a gente dançou, a gente se cansou muito. E aí, como eu disse, a gente estava muito desgastado, então a gente praticamente morreu por 2 dias. A gente dormiu o dia inteiro praticamente só indo comer. Tanto que teve uma hora que eu dormi tanto que eu cheguei a ficar fraca, praticamente, não foi? Aí tu fraca, dormiu de novo. E aí eu fraca, dormi de novo. A gente tava muito cansado. A gente foi pra nossa lua de mel, incrível.
Mas a gente ainda tava muito cansado na lua de mel, então a gente dormiu muito na nossa lua de mel, né? E enfim, eu acho que a lua de mel também, eu acho que os 2 momentos mais felizes, assim, do casamento foi a lua de mel, com certeza, e foi o casamento no civil. Acho que a festa seria lá pelo 3º lugar, praticamente, enfim. Porque acredito que o relacionamento de 2 pessoas não é sobre uma sociedade e não é sobre todo mundo, é sempre sobre as 2 pessoas. É fato, né, gente? Você vai se relacionar com uma pessoa pro resto da sua vida, então acaba que, como naquele momento a gente estava priorizando muito um ao outro, as memórias mais fortes que a gente constrói foi um do lado do outro, né? Como sempre foi ao longo do nosso relacionamento. Enfim. E aí, pós-casamento, né? A gente morando sozinha, a gente tendo nossa vida e um monte de coisa. O que acontece? Casamos, aí a gente foi pra lua de mel, veio morar pra cá. Tipo, a gente. Como é que eu posso dizer? Quando a gente começou a morar sozinho, a gente olhou pra cara um do outro e falou: e agora? O que a gente faz? Era eu, ele e um bando de presente de casamento. Ia chachar, gente. Então a gente ficou tipo: beleza, vamos colocar comida nessa mesa, vamos colocar ração pra chachar. Então, tipo, o que a gente faz mesmo, né? A gente acabou pensando, mano, a gente precisa descansar mais pra gente se dedicar mais a essa casa. Como assim se dedicar mais à casa? Desembrulhar os presentes, arrumar tudo, o local que a gente ia ficar, tudo, tudo, tudo. E aí, gente, basicamente a gente tinha que se adaptar à nossa vida, conciliando uma casa, o trabalho e a vida de casados. O que aconteceu? Mas a Adri precisou ficar para o segundo plano. Por quê? Eu ressaltei para vocês que eu passei quase 3 meses sem menstruar e como estava muito corrido, a gente só conseguiu ir ao médico após o casamento. Então a gente teve que o quê? Correr para fazer exames. Ao mesmo tempo que a gente correu para fazer exame, descobrimos que Paulo passou em economia na UFPA. Tipo, a gente ficou muito feliz. Sério, a gente ficou muito feliz. Mas depois a gente olhou pra cara um do outro e ficou, gente, o que a gente faz? Porque a gente agora vai também ter os nossos gastos com passagem. E a gente também vai ter que demandar tempo para os nossos estudos. Cada um na sua área, né? Então, começou a vir muita coisa para fazer. Até o dinheiro que a gente iria juntar pra gente, enfim, poder pagar as nossas passagens, tudo bonitinho, pagar nosso cartão, porque tiveram algumas coisas que eu tive que tirar no cartão pra mim, porque, enfim, tenho dermatite atópica e precisava ter os meus remédios bonitinho. E quando saiu o resultado dos exames, deu que eu tinha ovário policístico. E aí, gente, o ovário policístico é uma doença que não tem cura, né? Em alguns casos, algumas pessoas se curam, esse policístico some. Mas é uma doença que não tem cura, que basicamente a pessoa para de menstruar. Quando é a síndrome, a pessoa engorda muito, sem motivo nenhum. Sofre com acne, que foi uma coisa também que eu sofri pra caramba. Graças a Deus não alterou nada assim em relação aos meus hormônios de tireoide, nada, não tive problema com isso. Mas eu sempre sofri muito por causa dessa doença, porque antes era só não menstruar e estar engordando. E aí depois eu comecei a sentir muita dor nos meus quadris. Ao nível em que eu tive que começar a trabalhar deitada. Fazia freela deitada, fazia muita coisa deitada. E até pouco tempo eu ainda estava fazendo as coisas deitada. E, tipo assim, eu comecei a ficar muito triste com isso. Porque eu sempre tive, né? Antes do casamento, a gente tinha esse nosso espaço de home office. A gente ficava, a gente se divertia, a gente amava. E eu amava ficar no computador, trabalhando. E trabalhar deitada, pra mim, fazia eu me sentir muito mal. Porque eu sabia que aquele não era o meu espaço, eu sabia que aquele espaço a cama era um lugar para eu ficar descansando e eu odiava trabalhar deitada. E era isso, era muito chato. Era muito chato eu tentar sentar, né, numa mesa para comer, eu tentar sentar na cama, tentar sentar em qualquer lugar e sentir dor. Era horrível, gente. Horrível, horrível, horrível mesmo. E aí a médica me explicou que eu precisaria de muito repouso, os exercícios teriam que começar de forma leve, a alimentação continua a mesma porque, enfim, deu tudo ok nos meus exames, eu só teria que acrescentar mais folhas. E aí eu expliquei pra ela que eu ainda não tinha acrescentado mais folhas na minha dieta, porque eu não morava perto de supermercado. E aí, depois que a gente casou, abriu um supermercado. Tudo começou a ir se ajeitando, de certa forma. Comecei a fazer o tratamento com anticoncepcional no primeiro, no segundo mês. A gente já tá quase indo pro terceiro. E consegui melhorar, gente. Assim, não emagreci ainda, mas voltei a menstruar. Meu quadril já não está mais doendo tanto. Consigo
passar algumas horinhas trabalhando. Obviamente não consigo o dia inteiro, mas já consegui evoluir um pouco mais. E é até por isso que a gente voltou pra cá. Porque como eu estou sentada numa cadeira, se a gente tivesse que gravar os vídeos antes, pode ser que não saísse com a mesma espontaneidade e a mesma vontade, porque se eu estivesse sentada aqui gravando vídeo pra vocês, eu iria estar sentindo muita dor. E não teria remédio que iria resolver isso, não é mesmo? Porque eu tomava ibuprofeno e tal, pra ver se eu parava de sentir dor. Não parava, né? Então, também, né, começamos a faculdade, o que tornou a volta para o Mesadri ainda mais improvável. Mas com essa situação difícil que o mundo está passando, né, do coronavírus, enfim, acaba que as nossas aulas foram paralisadas. Como a gente ficou com um determinado tempo livre, a gente resolveu deixar vários vídeos gravadinhos para vocês. Até eu acho que uma forma de repassar o quanto a gente está junto nesse momento. Então, fiquem em casa, por favor. Se for preciso eu produzir mais conteúdo para vocês ficarem em casa, eu vou produzir. Eu acho que até por isso, inclusive, eu tô fazendo vários posts falando de filmes que vocês podem assistir durante a quarentena, dando várias dicas lá no meu Instagram, que é @maisadri, enfim. E sempre aconselhando vocês a ficarem em casa. Eu e Paula, a gente sempre cumpriu muito bem essa questão da quarentena. Primeiro porque a gente não é muito de sair, né? As nossas saídas só são por extrema utilidade, ou seja, somente para supermercado. A gente só se permite ir ao supermercado em nenhum outro local além disso, por uma questão de cuidado. Cuidado com os idosos que a gente não conhece, cuidado com os idosos que a gente conhece, e não só idosos, com todas as outras pessoas, porque infelizmente essa é uma doença que abrange todos os grupos de risco e que pode ser letal para todos os grupos de risco. Então tomem muito cuidado, a gente está tomando aqui todo o cuidado necessário e tentando se manter bem no meio dessa situação atual, em que não é nem o país, mas que o mundo se encontra. Eu espero que vocês tenham entendido por que eu sumi esses meses do Mais Adri. Muito obrigada a todos que me acompanham por aqui, vocês são muito especiais e são o único motivo de eu ter voltado pra cá, além de eu amar muito, muito, muito o que eu faço. A gente vai ter vídeo novo toda sexta. Comenta aqui embaixo se você tá feliz ou não. Eu estar de volta. Curte meu vídeo, compartilhe com os amigos. Agora sim, tchau!